Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Antes da prece inicial, nós temos tradicionalmente uns avisos, como costumo falar, nas convocações. Nós estamos convocando a todos que tiverem interesse em participar de um curso que vai ter início no dia 4 de agosto, das 19h45 às 21h15, todas as segundas-feiras. O curso é Sementes do Amanhã. Esse curso vai se basear no Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com o Livro dos Espíritos, e tem a apostila de Jesus a FEIME. Tem um estudo também, que vai ter início no dia 3 de agosto, de 8 da manhã, 8h45 às 10h15 da manhã, aos domingos. O estudo segundo o Evangelho Rede Vivo. Se tiver alguma dúvida, aí você me orienta, meu amigo. Com o Livro dos Espíritos, em consonância com obras básicas. E o Evangelho Rede Vivo. Acho que é isso, né? Falei? Desculpe, é verdade. Alguém que tiver interesse e tiver dúvidas quanto aos cursos a serem feitos na casa, é só procurar o nosso irmão Bento ali, que vai dar mais informações a respeito. Hoje, nosso irmão Mendes vai trazer para nós, vai falar para nós sobre Maria de Madalena, que, aliás, é um tema que eu costumo falar, nosso irmão Paulo sempre fala comigo, que você gosta de todos, mas realmente eu gosto desse tema, acho ele muito interessante. Falar sobre Maria de Madalena, acho um tema interessante para todos nós, quem já conhece, né, a história, nunca é demais, né, lembrar um pouco mais e, quem sabe, aprender um pouco mais acerca dessa personalidade que é tão importante na vida de todos nós. Então, sendo assim, vamos envolver nosso irmão Mendes, para que ele possa trazer para nós aquilo que viemos buscar. Antes, porém, eu quero saber, tem alguém aqui na casa de Miramês pela primeira vez? Mas já são espíritas? Sejam muito bem-vindos. Que Deus possa iluminar a todos e vocês possam receber aquilo que vieram buscar. Dito isso, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso grande Mestre, e aos amigos da espiritualidade, para fazermos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Mendes. Obrigado. Boa noite. Então, como disse o nosso irmão Humberto, nosso tema hoje é Maria de Magdala. O nome da Bíblia, na verdade, é Miriam de Migdol. Maria de Magdala, assim conhecida porque ela morava na cidade de Magdala, uma cidade próxima a Jerusalém. Cidade próxima, uma cidade praiana, uma cidade assim, como as nossas praias aqui, porque a gente gosta de passar as férias, né? Cidade de clima ameno, praias lindas, às margens do Mar da Galileia. E era uma cidade de comerciantes, de muito trânsito de pessoas de várias nacionalidades, de um comércio muito forte, muitos cambistas trocavam as suas moedas. E Maria de Magdala, Maria, vamos assim, só chamá-la de Maria, ela morava ali numa bela casa, numa casa confortável, uma casa grande, uma mansão mesmo. E ela vivia dos prazeres. Ela era uma cortesã. Jovem, muito jovem, de extrema beleza,
Maria era cortejada por todos aqueles comerciantes, aqueles estrangeiros que a Magdala se dirigiam para as férias, para repousar às margens do mar da Galileia. E ela vivia muito nessa venda de prazeres. A sua casa era uma casa magnífica, que tinha, em termos de prazer, oferecia aos clientes, né, todos os tipos de prazeres, desde o prazer gustativo, o prazer da visão, de todos os sentidos, o prazer do olfato, o prazer do gosto. A casa de Maria era uma casa que oferecia tudo do melhor. Belas paisagens decoravam a sua casa, músicas boas tocavam ao fundo, iguarias estavam à mesa à disposição, fartas iguarias, e todos os prazeres que o ser humano se deixa levar e se embriaga e se entrega e se perde, ela oferecia nessa casa de prazeres. Então ela vivia essa vida, muito jovem, muito bela, como eu já disse, vivia sempre cercada de estrangeiros, de comerciantes, de pessoas influentes da cidade. Todos frequentavam a casa de Maria de Magdala, de Maria. E essa vida chegou a um ponto que ela já não mais sentia esse prazer. Ela vendia o prazer, mas já não sentia, porque já não estava mais, o seu espírito, o seu íntimo, já não se satisfazia mais. Ela se sentia perdida. Ela se fechava, às vezes, durante dias, sozinha, nas reflexões, sem se alimentar, perdida nos seus pensamentos, com aquele olhar triste, porque não sabia o que estava acontecendo com ela. Nada lhe faltava. Nada lhe faltava. Como a classe humana, nós humanos, estamos muito mais ligados às coisas da matéria do que às coisas do espírito, vamos assim dizer. A casa dela estava sempre cheia, sempre com muitos frequentadores, encarnados e desencarnados. Muitos desencarnados também estavam ali para usufruir desses prazeres. Então ela já não tinha controle mais sobre essa vida que ela levava. A vida é que a controlava. Ela já não tinha mais controle. Era como um corcel fogoso, descontrolado, onde o cavaleiro era levado para onde quer que fosse, sem esse controle sobre o animal. Ela estava sendo levada pela vida que escolheu, sem conseguir se controlar. E isso já era uma situação de que ela não aguentava mais. Ela não sabia o que fazer. Mas ela ouviu, certa feita, um sermão de Jesus. Ela ficou sabendo que um samaritano, um pregador, ia passar por ali, ia fazer uma pregação, e ela já tinha ouvido falar de Jesus, foi assistir essa pregação. E assistiu, ouviu aquelas palavras de Jesus, convidando a todos para o caminho da vida, a vida futura, a vida de felicidade, né? E aqui no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos descreve essa passagem. Ele diz assim: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino
não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tornara-se de admiração profunda pelo Messias. Então ela ouviu Jesus e aquilo mexeu no fundo da sua alma. Que novo amor era aquele apregoado pelos pescadores singelos pelos lábios do Mestre Jesus? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos da sua raça. Ou seja, a mulher naquela época era tratada com todo o preconceito existente, não se dignavam, não tinha nenhum respeito, né? Ela tinha que manter uma postura obrigatória com determinada posição, mas ela se libertara disso. Ela era uma cortesã livre, vivia a vida e os prazeres como queria, né? É o que ele fala aqui. Depois que lhe ouvira as palavras, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio moral ao seu espírito sensível. Então ela foi acometida desse tédio, ela não queria mais aquela vida. Depois que ela ouviu Jesus, ela colocou-se nos seus aposentos, luzes apagadas, a meditar, dias e dias sem alimentar, numa profunda tristeza, num profundo tédio, e ainda não sabia o que fazer. E nisso ela só pensava que precisava de encontrar o Jesus. Eu preciso encontrar esse pregador. Eu tenho que falar com ele. E ela, tendo essa vontade de falar com Jesus, mas sem coragem, porque ela era uma mulher, apesar de toda aquela fama de ser conhecida por todos, ela era uma mulher discriminada pela sua profissão. Ela era uma cortesã. A sua profissão não lhe permitia o convívio na sociedade. Somente aqueles que a procuravam e que conviviam com ela. Ela ia nas portas e as portas se fecharam para ela. Ela vivia no canto dela, no palácio dela, no luxo dela, na riqueza dela. E lá só iam aqueles que a procuravam para usufruir dos seus prazeres. Então ela sofria de preconceito, né? Então ela temia de procurar Jesus. Mas a sua tristeza era tão forte que ela resolveu ir procurar Jesus. E aí o Humberto de Campos fala assim: decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete de Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Então ela tomou decisão. Ela pegou a barca, entrou no mar e se dirigiu a Cafarnaum, porque ela soube que Jesus ali estava, na casa de Simão Pedro, que era lá em Cafarnaum, local próximo de Magdala. Então ela resolveu, pegou a barca e foi para Cafarnaum. Quando ele fala que a noite das grandes meditações, aí a gente vai ver um pouco mais para frente o que seria isso, né? Dispusera-se a procurar o Messias,
após muitas hesitações, como a receberia o Senhor? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na praça pública. É assim que pensavam dela. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres da vida equívoca que o cercavam. Isso ela pensando, né? Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se amar como Jesus amava. Sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes. Se no fim de tudo observava a sua sede de amor, ela queria ser amada e amar o amor legítimo, aquele amor que ela ouvira da boca de Jesus, das pregações de Jesus. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro. Então ela chegou na praia, estava lá a casa de Simão Pedro, a porta entreaberta, o clarão da lua entrando pela janela, e ela entrou, empurrou e entrou. Né? Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com a indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Então ela empurrou a porta, Jesus já estava sentado e a recebeu com muito carinho. Então ela já não sabia o que fazer da emoção que sentiu. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, né? Assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Então ela falou com Jesus, conseguiu ter coragem, falou com Jesus: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e bem amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos. E Jesus a contemplava com bondade, com aquela bondade infinita. Bondade infinita. Aquela bondade que não reprime, aquela bondade que não tem observações. É pura bondade. É a bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento. E respondeu bondoso, sondando as profundezas do seu pensamento. Não era sondando o seu pensamento,
as profundezas do pensamento, ou seja, o desejo central que a movia, aquele desejo que todos nós temos central em nós, que nos move na ação. E ele nos observou o que realmente ela sentia. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Então Jesus já acolheu. Ela estava ali pedindo, se confessando uma pecadora, com os olhos abaixados, sentindo-se, né, humilhada, desprezada por todos. Jesus a acolhe de imediato. Maria, levanta os olhos, sinta-se abençoada por ter tomado essa decisão, por ter vindo até mim, né? Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Então Jesus pergunta para ela: você acha que Deus iria condenar alguém a um castigo eterno, a ser pecador eternamente? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? A primavera dar flores sobre uma casa em ruínas. Você nota lá aquele barraco caído, né? A gente vê na imagem, né? Aquele barraco todo desmanchado lá, caído lá. E na primavera as flores saem da parede, nada dos buracos da parede, floresce tudo em volta, muda aquela paisagem completamente. E Jesus fala para ela, né? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Então esse acolhimento para ela é o que bastava, é o que ela procurava. Acolhimento que ela nunca tivera até então. No entanto, continuou o Senhor, Maria acentuou levemente. Ela escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim com a sua. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria falou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas as virtudes têm de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificação. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Isso é Jesus falando para ela. Aos que amam, os que lhes pertencem ao círculo pessoal.
os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura, sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou atenciosamente a Jesus: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração, experiente e brando, dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. E ela continuou, Jesus falando assim para ela, e assim ela voltou. Aí ela já não tinha mais dúvidas. Ela não tinha mais dúvidas. Era aquilo que ela queria: seguir Jesus. Ela sentiu a sua alma revigorada. E ela voltou para casa e ali desfez de toda aquela riqueza de joias, de roupas, aquelas roupas ricas, das coisas todas que ligam a esses prazeres mundanos. Escolheu somente o vestido, que era o primeiro vestido que ela tinha ganho da mãe dela. O vestidinho lá, simples, vestiu. E toda vez que Jesus estava fazendo as suas pregações, lá estava aquela mulher de extrema beleza, seguindo Jesus. Jogou tudo fora, deu para os outros e saiu de casa. E ficou. Todos a convidavam, aqueles comerciantes, aquelas pessoas poderosas, aqueles que a conheciam, que todos a conheciam, falavam: Maria, volte, você ainda está jovem, volta para sua casa. Todos a convidavam a voltar para aquela velha e antiga vida que ela tinha. Mas ela, fiel a Jesus, fiel à palavra que ouviu, ao amor eterno, aquele amor sublime que Jesus mostrou para ela, ela deixou tudo para trás e passou a seguir Jesus. E assim ela seguiu Jesus até... mas antes, como lá no início falou da festa de Naim, era um banquete que foi oferecido por um fariseu, Naim, e que todos foram convidados, e Jesus tinha sido convidado para esse banquete também. Quando lá estavam, Jesus chegou, o anfitrião, o dono da casa, recebeu Jesus e indicou para ele o lugar onde ele se assentava. E todos estavam ali reunidos, as figuras mais importantes da região ali estavam para o banquete. Era um banquete de grande importância. Jesus também estava com seus discípulos, foram convidados.
Quando de repente entra na casa aquela mulher linda, era Maria. Quando todos viram, ficaram todo mundo espantado. O que essa mulher está fazendo aqui? Porque todos usufruíram dos prazeres de Maria. Todos a conheciam. E todos a renegavam, porque ela era uma mulher pecadora aos olhos de todos. O que ela está fazendo aqui? E ela se dirigiu a Jesus. Se dirigiu a Jesus, chorando, as suas lágrimas escorriam pelos seus pés, e ela lavava os pés de Jesus com as lágrimas. Os seus longos cabelos ela usou para enxugar. Ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, levou os seus melhores perfumes, perfumou os pés de Jesus. E o proprietário da casa olhou para Jesus assim, com aquele pensamento: o que será que tem Jesus com essa mulher? Aquele pensamento já de julgamento, né? Aquele pensamento infeliz. Jesus só olhou para ele e falou: Naim, quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu, não lavou os meus pés, como é de costume da lei, porque ele lavava os pés de todos os convidados. Tinha os criados lá para lavar os pés. Quando eu entrei aqui, você não me ofereceu a sua toalha de linho para enxugar os meus pés. Você não me beijou como manda a lei. Mas essa mulher veio com todo o seu amor. Lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou-os com seus próprios cabelos. Mulher, os seus pecados estão todos perdoados. E ela saiu. E aí seguiu a fé, ninguém falou mais nada. E teve essa passagem. Então, ela já tinha, ela continuava seguindo Jesus. Quando Jesus foi crucificado, ela estava lá, junto com Maria. E essa Maria de Magdala, ela representa o maior ato de reforma íntima que a Bíblia pode citar, que tem na citação na Bíblia. O maior exemplo de reforma íntima. Porque Paulo de Tarso, ele mudou da água para o vinho, mas ele era fiel, ele era fiel ao que ele achava que era certo. Quando ele conheceu Jesus, ele percebeu o seu engano e se transformou. Mas Maria, estava no fundo do poço. Ela sabia que a consciência dela lhe cobrava muitas coisas. E ela deixou para trás. E levantou sua cabeça na confiança, na sua fé no Mestre. E se transformou assim da água para o vinho. O maior exemplo de transformação moral que a gente pode ter. Maria de Magdala. Tanto que Jesus, quando ressuscitou, ao invés dele aparecer para a mãe dele, apareceu para ela. Foi ela que foi a primeira a ver Jesus depois da ressuscitação dele. Quando da crucificação de Jesus, quando ela estava ali, todos reunidos na casa lá de Simão Pedro, alguns indo embora, todos lá chorando, sem saber o que fazer, Maria tomou um manto de linho, os perfumes, levantou-se e falou: vamos vestir o nosso mestre, vamos lá no túmulo dele. Foi ela que teve a iniciativa. Os outros todos estavam amedrontados. Ela teve aquela iniciativa de ir lá no túmulo de Jesus para vesti-lo, para poder colocar os perfumes, para dar-lhe um enterro. E aí
ela foi, a mãe de Jesus foi junto, mas quando ela chegou, o túmulo já estava aberto. Lá estavam as roupas de Jesus, aquela túnica, e Jesus não estava mais. E os soldados? Não tinham nenhum soldado. Todos, o túmulo estava abandonado, vazio. E ela não sabia o que fazer. O que será que aconteceu? Aqui estava tão bem guardado, porque os soldados estavam ali guardando o túmulo para que ninguém pudesse tocar. E, né, o túmulo estava aberto, Jesus não estava lá, e não tinha mais soldados. Quem que moveu essa pedra? A pedra grande de moer. E aí ela viu uma figura em pé de costas. E ela chegou espavorida. Senhor, quem abriu o túmulo? E quando a figura virou para ela, era Jesus. Ela encontrou os olhos de Jesus. E Jesus falou para ela, Maria, vá, dê notícia. Ela foi pegar nele, não toques ainda, porque eu ainda não fui para a casa do meu pai. Mas vai e dê a notícia para os outros, que eu ressuscitei. E ela voltou para dar as notícias de que Jesus havia ressuscitado. Mas desde então ela vivia junto com os apóstolos ali, nas reuniões, sempre naquela euforia. Já não pensava mais tristemente. Ela já tinha aquela alegria no coração de estar repetindo os ensinamentos do Mestre, junto com os apóstolos para as pessoas. E quando os apóstolos resolveram cada um ir para o seu lugar, para o seu canto, alguns viajaram, outros foram, né, Pedro e João levou Maria, a mãe de Jesus, adquiriu a casinha do caminho, chamada a Casa do Caminho, para tomar conta de Maria, e ali eles cuidavam dos viajantes, dos enfermos, cuidavam das pessoas, mas ela queria ir com os discípulos, mas os discípulos não aceitaram a companhia dela, ainda preconceituosos pela sua vida, a sua antiga vida. E ela ficou sozinha lá em Magdala, andando, mendigando, ajudando a quem precisava, mas ela batia numa porta, a porta se fechava, e ela ficou sozinha. Até que, certo dia, ela estava lá na praia, na mesma praia onde ela pegou o barco e foi ver Jesus, quando surgiu alguns leprosos, muitos leprosos, de outra região, que chegavam e perguntaram para ela, nós ficamos sabendo que aqui tem um pregador que cura os leprosos, que deixa a pele limpa, que faz os paralíticos andar, que faz o cego enxergar. Nós viemos todos para vê-lo. E ela deu a notícia para eles que Jesus, infelizmente, tinha sido assassinado. Ele foi assassinado. E contou a história de Jesus. E aqueles paralíticos, aqueles leprosos que estavam ali, ficaram perdidos, sem saber para onde ir. E aí veio os soldados e os expulsou dali. Leprosos têm que ir para o Vale dos Leprosos. Mandou todos ir para o Vale dos Leprosos. E ela ficou ali na praia, olhando aquela turma se dirigir para o Vale dos Leprosos, quando, de repente, veio o pensamento nela, ajuda Maria. Aí estão os filhos do mundo,
Você que ia ser mãe, a sua oportunidade, ajude-os. E ela então chamou, gritou, espere por mim, e foi com eles. E passou a viver no Vale dos Leprosos, cuidando daqueles leprosos, daquelas pessoas que precisavam de ajuda, curando as feridas, e passou a cuidar das crianças, ia viver contando para todos as passagens evangélicas, passagens do Sermão da Montanha, toda aquela fala de Jesus, aquelas pregações de Jesus, ela repetia tudo ali para aqueles leprosos, para aquelas almas. E todas se sentiam consoladas. Todos passaram a gostar muito dela. E ela passou a viver ali. Certa feita, ela, às margens lá de um regaço, um regatozinho, ela olhou, ela viu que começou a aparecer uma manchinha meio rosada no corpo dela, no pescoço dela, assim, que ela viu. E ela pegou um gravetinho e furou e não sentiu nada. E aí ela soube que ela tinha contraído a lepra, naquele momento. E ela contraiu essa lepra, mas ela não se desesperou, porque ela entendeu que aquela lepra era a sua alma se limpando, colocando para fora toda aquelas energias negativas acumuladas durante os anos todos da vida dela. Aquela ali ela estava se purificando. E ela contraiu a lepra, e quando estava bem sozinha, bem fraca, ela lembrou-se de Maria, mãe de Jesus, que estava morando com João em Éfeso. E resolveu procurar a Maria. Eu vou procurar a mãe de Jesus. Ela ficou sabendo que ela estava morando em Éfeso e que tinha essa casa do caminho, que atendia as pessoas. Então ela resolveu ir. Mas ela não tinha nada. Ninguém a ajudou. Todo mundo fechava, principalmente depois que ela se tornou leprosa. E ela pegou o caminho de Éfeso e foi, a pé. Mendigando aqui, mendigando ali, passando as necessidades, sofrendo as agressões. Do jeito que dava, ela foi caminhando, até que, certa feita, ela chegou às portas da cidade de Éfeso. Ela viu e ela já não aguentava mais. Então, às portas da cidade, o corpo dela não aguentou mais e ali ela caiu. Chamaram Maria. Maria veio, levou-a para dentro de casa, mas ela não abriu mais os olhos. E ali ela sentiu que a sua vida na carne já não estava, não existia mais. Ela se viu já no plano espiritual. E no plano espiritual, ela se viu num bosque. E quando ela olhou, eis que Jesus ali estava, com a mão estendida para recebê-la. Essa é a história de Maria de Magdala. Eu não sei contar direito não, mas eu sugiro, livro Boa Nova, tem a história todinha dela aqui, com detalhes. Eu não li tudo porque não ia ficar muito cansativo, apesar que é uma história que faz chorar. Mas é o exemplo, como eu disse, da reforma íntima. Aqui tem uma passagem que eu vou ler, de Maria, ainda no Vale dos Leprosos.
Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho, reunia a turba de seus novos amigos, os leprosos, e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijava a única túnica singela. Maria, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente as manchas violáceas, né, e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Então ela passou a viver naquela nova família, entre aqueles irmãos que precisavam e que recebiam a boa nova através de suas palavras. Quando ela viu Jesus estendendo-lhe a mão, ela, Senhor, Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, agora vem que eu te espero aqui. E ela saiu caminhando com Jesus para o reino da felicidade. Então, o Espiritismo nos mostra que fora da caridade não há salvação. E a caridade é isso. A caridade é como Jesus disse, nós precisamos imolar, nos imolar. Nos imolar significa, que Jesus queria dizer, doar o que nós pudermos em benefício do outro, ajudar no que for preciso. Que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita. Essas são as mensagens que o Cristo deixou. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, perdoai. Porque o perdão é tão libertador, o perdão nos faz sentir como Maria, erguer a cabeça e caminhar confiante que Deus nosso Pai jamais nos abandona, que Deus nosso Pai está sempre a cuidar de nós, por menor que nós achamos que somos. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é a seguinte: Deus, com tanta coisa para olhar no universo inteiro, teria tempo para cuidar de mim, só eu, uma pessoa, eu, um cisco nessa imensidão? E os Espíritos respondem: Deus cuida de toda a sua criação. Deus não abandona ninguém. E Jesus exemplificou muito bem quando ele disse: eu sou o pastor das ovelhas. Se uma das minhas ovelhas afastar do bando, se perder, deixarei as outras lá me aguardando e irei atrás dessa outra que sumiu até encontrá-la. Jamais abandonarei nenhuma da criação.
Então, Maria compreendeu isso. Ela compreendeu que a vida que ela levava, ilusória, da riqueza, dos prazeres dos sentidos, não tinha nenhum valor, porque o fundo da sua alma, o seu coração, estava vazio. Ela amava, ela queria amar verdadeiramente, mas ela não recebia o amor verdadeiro. E ela queria conhecer esse amor verdadeiro. Então, quando ela ouviu Jesus, que Jesus falou profundamente na sua alma, ela não teve dúvida. Essa é a reforma que fazemos. Quando reconhecemos a grandeza do Pai, reconhecemos a grandeza do Evangelho da nossa vida, não temos motivo para ficar triste, não temos motivo para deixar de sorrir, mesmo sofrendo algum tipo de dor, nós podemos estender a mão para aquele que talvez tenha uma dor maior do que a nossa. Para aquele que talvez está passando por uma situação pior do que a nossa. E que não tem a fé, e que não tem confiança, e que não consegue ver um caminho a seguir, não consegue ver um caminho de solução para o seu problema, por falta de fé, por falta de conhecimento, por falta de apoio. E nós que já temos um pouco desse conhecimento, que estamos nessa doutrina bendita, que nos mostra, que abre as portas do entendimento para todos nós, uma palavra de carinho para aquele que está sozinho, na solidão do banco da praça, um tapinha no ombro, um bom dia, faz muita diferença na vida de muita gente. Muitas vezes, um bom dia que nós passamos e direcionamos a um irmão que ali está sentado num cantinho do banco da praça, era o que ele precisava para poder conseguir levantar dali e caminhar em busca da sua vida, das suas necessidades. Ele só precisava do bom dia, ele só precisava que alguém o visse. Ele estava ali se sentindo sozinho, se sentindo invisível até para Deus. E quando nós chegamos, demos um bom dia, perguntamos como está, mesmo que a nossa pergunta seja uma pergunta meio sem sentido, porque a gente está vendo como ele está. Para ele é o que ele precisava. Isso evita que um irmão possa se tirar a própria vida dali muitas vezes para frente ali no dia. Muitas vezes aquele irmão que está ali se sentindo abandonado até por Deus, está pensando em tirar sua própria vida, porque não tem mais esperanças. E quando você toca nele, conversa com ele, transmite fé para ele, confiança, mostra que ele está sendo visto, é o que ele precisa para mudar suas ideias, para ele repensar o que tinha decidido. Isso é muito importante. Isso é caridade. É a caridade como entendia Jesus. Caridade, benevolência, indulgência, perdão, misericórdia para com o outro. Não fazer ao outro aquilo que não quer que façam a nós. Ou melhor, fazer ao outro tudo aquilo que eu queria que fizesse a mim. Essa é mais clara, né? Eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim. É mais ampla do que não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse. Muitas vezes eu posso proporcionar ao outro coisas que eu não proporciono a mim, de boas. Mas eu entendo que o meu irmão está em primeiro lugar.
Então eu preciso me colocar numa situação de que meu irmão é mais importante do que eu mesmo. Então é o que Jesus nos ensina. Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem olhar a quem. Porque não adianta nós não fazermos o mal. Se nós não fizermos o bem, isso constitui um mal. Se eu não fizer o bem de nenhuma maneira a ninguém, eu já estou fazendo o mal. Porque a falta do bem, implicitamente, o mal está presente. No mais, eu espero ter passado a ideia da reforma, a ideia da fé, a fé raciocinada, de que Jesus está com a mão estendida para todos nós, sem julgamento, sem críticas, sem questionamentos. Basta a nossa boa vontade em segui-lo. Que a paz possa nos envolver a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Vamos fazer nossa prece de agradecimento a Deus. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nós agradecemos pela noite de aprendizados, que possamos, ao sair daqui, sairmos melhores, que possamos pagar o mal com o bem, diante da ofensa, doarmos o nosso perdão, diante da injúria, o nosso silêncio, que possamos, em todas as situações, procurar fazer aquilo que o Mestre amado tem nos dito. Nós pedimos, Mestre, que seja conosco em todos os nossos momentos e que rogue ao Pai que perdoe os nossos pecados, mas que nos ensine a perdoar os nossos devedores. Que assim seja. Quem quiser tomar o passe pode fazer a fila à minha direita. Vão em paz.